Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é A Graça de Deus Remove Qualquer Mancha. E o texto base é Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Qual é a sua reação ao pecar? Quando falhamos contra Deus, em especial quando temos consciência do pecado mesmo antes de cometê-lo, a nossa tendência é fugir da presença de Deus. No princípio da história da humanidade, o primeiro casal a pisar na terra tinha uma vida tranquila e farta. Adão e Eva não tinham do que reclamar. Adão cuidava do jardim, Eva o apoiava, eles tinham tudo o que precisavam. Deus sempre aparecia ali para conversar. Tudo era muito lindo, tudo era muito bom. Até que um dia, o mais astuto dos bichos que viviam harmoniosamente com o ser humano, a serpente, chegou até a mulher, provavelmente num momento de descuido do homem em proteger sua amada, e começou a falar com ela. Talvez na eternidade a gente vai entender por que Eva não correu nessa hora, quando ela viu uma cobra falando com ela, e não fugiu imediatamente, mas tudo bem. A serpente mentiu, enganou Eva, Adão seguiu a onda, e hoje estamos passando pelo que estamos passando por conta disso. Você lembra o que esse casal fez quando Deus chegou após eles cometerem do fruto que lhes era reservado não comerem? As palavras de Moisés nos contam. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. É natural. O pecado causa constrangimento. A nossa inclinação é se esconder. Uma pessoa que tem compreensão da sua sujeira fica intimidado na presença de alguém limpo. Lembre de como agiam as pessoas com doenças de pele nos tempos bíblicos. Elas ficavam isoladas, eram consideradas inferiores, à margem da sociedade. Literalmente à margem. O santo constrange o impuro. Imagine isso diante de um Deus que é santo, santo, santo. Mas o profeta Isaías nos faz entender algo novo diante dessa circunstância. Ele diz no primeiro capítulo de seu livro: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Na versão Nova Almeida atualizada, as palavras são: Diz o Senhor, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Primeiramente, recebemos um convite do próprio Senhor. Venham, vamos discutir a questão. Aqui Deus, o justo juiz, o Todo-Poderoso, nos chama e diz: chegue aqui e vamos conversar. Vamos avaliar a situação. Vamos resolver isso. Eu não quero pecar. E você, provavelmente, se está assistindo esse vídeo, também não quer pecar. Mas infelizmente ainda somos pecadores. E por vezes iremos falhar. A verdade não pode ser negada. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porém, graças a Deus, a mesma verdade também nos afirma: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus é um grande convite do Pai do céu, nos dizendo: venha a mim, venha como está. Vinde todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quando você pecar, e infelizmente isso irá acontecer, corra para o Pai. O Senhor nos diz, através desse texto de Isaías: venha a mim, vamos conversar. Venha a mim e confesse seu pecado. Venha a mim e abra o seu coração. Deus é a pessoa certa com quem você precisa conversar. Ele é o justo juiz e também é o amigo fiel que lhe socorre. Há uma fala muito interessante do pregador Paul Washer num vídeo da internet. Eu colocarei esse link desse vídeo no card aqui em cima e também na descrição aqui embaixo. O título do vídeo é A Sua Fraqueza Deveria Levar Você a Deus. E ali, uma das coisas interessantes que ele fala é que ele se alegrou muito quando descobriu que ele não deveria se isolar de Deus quando pecasse, mas ele deveria correr para Deus. Ali ele fala que nós não devemos simplesmente constatar a nossa fraqueza ou o nosso pecado e se colocar em penitência. A nossa fraqueza deve nos levar até Cristo e devemos correr para Deus, pois Ele nos perdoou através da obra na cruz. O texto de Isaías aqui está dizendo: quando você pecar, corra para o Senhor. Sim, Ele é justo e Ele é santo, e Ele abomina o pecado. Mas Ele nos entregou o seu Filho para nos redimir e nos perdoar. Vá até Ele, porque Ele tem a solução para os seus problemas, tem a santificação do seu proceder, tem o perdão dos seus pecados. Vá até Deus, pois Ele irá lhe perdoar. E o texto em Isaías continua: ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aqui, em duas afirmações, o Senhor nos passa a mesma mensagem. Eu posso perdoar você. Eu posso purificar você. Mesmo que o seu pecado seja escandaloso, eu posso remover. Ainda que seja algo irreversível, eu posso resolver. Mesmo que seja grande, eu posso entender. Deus está falando para mim e para você hoje. Ainda que o seu pecado seja abominável, horrendo, terrível, eu posso lhe perdoar. Eu posso lhe curar. Eu posso lhe salvar. O escarlate é um vermelho vivo e brilhante. Se você tentar pensar em um tom forte de vermelho, provavelmente estará imaginando o escarlate. E o carmesim também é um vermelho profundo e forte, tal como o escarlate. Eles são sinônimos. Eu não sou o profundo entendedor de tons de cores. Sinceramente, eu acho que boa parte dos homens não entende muito de cores. Eu creio que as mulheres sabem muito mais sobre esse assunto. Bom, quando eu penso num vermelho forte, eu penso em algo como o vinho ou como o sangue. Talvez seus erros são tão graves e seus pecados são tão repugnantes que você não consegue imaginar saída para eles. Para você, a sua situação é como derramar vinho numa toalha branca, ou como sujar de sangue
uma lã branca. A boa notícia que trago a você é que ainda que os seus pecados sejam como vinho, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, vermelhos como sangue, se tornarão como a lã. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Acredite nisso. Ainda que você possa ter feito coisas horríveis e talvez você teve total consciência do seu pecado. Talvez antes de você cometê-lo, você já sabia que não deveria fazê-lo e mesmo assim o fez. Eu digo para você hoje, nesse momento, Deus pode perdoar você. Se você confessar a Ele os seus pecados, se arrepender genuinamente e buscar a vontade dEle, Deus pode perdoar você. Talvez você possa se martirizar e pensar, não há mais saída para mim. Não há como eu ser perdoado. Não há como eu ser redimido do mal que eu cometi, do erro que eu fiz, daquilo que eu não deveria ter feito e mesmo assim eu fiz. Deus não pode me perdoar. Talvez você diga, mas eu lhe digo hoje, com base na palavra de Deus, Deus pode sim perdoar você. Se você não é uma pessoa que está revoltada contra Deus, se você não é uma pessoa que quer insistir no seu erro, se você é uma pessoa que quer genuinamente buscar o perdão, e não só o perdão, mas buscar esse Deus de perdão, esse Deus que nos abraça, que nos acolhe, se você realmente quer buscar e viver para Ele, eu digo para você hoje, há perdão através do sangue de Jesus. Não há pecado tão grande que não possa ser coberto pela graça de Deus. A palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quem escreve isso não é alguém que não viveu essa mesma experiência, porque foi o próprio apóstolo Paulo. Ele foi alguém que perseguiu o próprio Cristo. Ele perseguiu a igreja. Ele consentiu com a morte e talvez possa até ter levado à morte muitas pessoas. E ele escreve, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele é a prova da graça de Deus, que cobre multidão de pecados. Eu não sei você, eu não consigo imaginar alguém que talvez fosse mais improvável de se converter ao cristianismo do que Paulo. Eu olho para tantos personagens na palavra de Deus, tantas pessoas na história da igreja, ou mesmo na história do povo de Israel, e eu penso assim, pessoas que talvez nunca se converteriam. Para mim, Paulo é a pessoa mais improvável. Uma pessoa que se a gente convivesse com ele na época, a gente imaginaria, não tem como esse cara se converter. Ele está perseguindo essas pessoas, ele está indo contra o cristianismo, ele está indo contra a mensagem da cruz, ele está indo contra o próprio Cristo e, na verdade, também contra o próprio Deus, porque ele buscava zelo, mas não com entendimento. Não tem como esse cara se converter. Até que acontece no caminho de Damasco. Deus se revelar, o próprio Cristo se revelar a ele. Há perdão através da graça de Deus. O perdão de Deus nos torna brancos como a neve. Eu gosto dessa imagem de neve que... eu nunca tive a experiência de estar num lugar que neva. Eu lembro de ter visto levemente um pouquinho de neve. Eu moro em Curitiba, na região de Curitiba. E eu lembro que teve um ano
em que eu era, acho que faz uns 10 anos isso, em que eu vi um pouquinho de neve caindo, só para dizer que eu já vi neve na vida, praticamente. Mas eu ainda sonho, desejo ver e vivenciar uma nevasca, digamos assim, e ver as ruas cobertas de neve. É claro que eu sei que tem alguns problemas com a neve, não é aquela mil maravilha que a gente pensa. Também tem dificuldades que, onde se neva, eles enfrentam, mas eu acho muito interessante a neve. Eu quero ainda um dia ver isso. E bom, a neve é linda a experiência que ela nos proporciona, porque você vê um horizonte, ele é todo colorido, é todo cheio de contrastes. E quando se neva, você olha esse mesmo horizonte e tá tudo branco. Tudo branco. Talvez você olhe para sua vida, para sua história, e é tudo manchado. É tudo cheio de cores, de pecados, de arrependimentos, de mágoas, de ressentimentos, de dor. Não. Mas Deus fala para você hoje, eu posso tornar tudo isso branco. Assim como a neve torna um horizonte cheio de cores branco, eu tenho o poder, diz o Senhor, de tornar a sua história, a sua vida branca como a neve, perdoada através do sangue de Jesus, redimida através da minha graça. Eu tenho o poder de fazer isso. Bom, eu quero concluir aqui citando uma nota de uma Bíblia aqui que é a Bíblia do Estudante, aplicação pessoal. É uma Bíblia um pouquinho antiga. Ela, na verdade, é da minha esposa e eu tenho começando a usar ela. Parece bem interessante porque tem bastante anotação. E sobre esse texto de hoje, tem a seguinte anotação. Uma mancha profunda é praticamente impossível de ser removida das roupas. A mancha do pecado parece ser igualmente permanente, mas Deus consegue removê-la de nossa vida, da mesma forma que prometeu fazê-lo aos israelitas. Não precisamos viver uma história permanentemente manchada. Por meio da oração, podemos ter a certeza de que Cristo perdoou nossos pecados e removeu as nossas mais indeléveis manchas. Através da oração, você pode obter a certeza do perdão de Deus. Eu gosto também da imagem da lã, que o profeta usa o que na época era uma das melhores referências para algo branco, a lã. Você consegue imaginar a sua vida branca como a lã? Eu creio que Deus pode fazer isso hoje, na minha e na sua vida. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço por perdoar os meus pecados. O Senhor conhece a minha situação, sabe como eu sou pecador, Pai. Sabe os erros que cometi. E eu te agradeço, Pai, porque ainda que eu tenha sujado a minha história, ainda que eu tenha manchado a minha vida, a tua graça remove qualquer mancha e me lava e me purifica e me santifica e me torna branco como a neve, branco como a lã. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar neste momento, não só por mim, mas por todos que fazem comigo essa oração, para que o Senhor purifique e lave nossas vidas.
e que possamos olhar, Pai, para a nossa vida não como uma toalha manchada de vinho ou uma roupa manchada de sangue, mas que possamos olhar para a nossa vida como lavada pelo sangue de Jesus, branca como a neve, ou como a lã. Em nome de Jesus, Pai, nos faz entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que ainda que os nossos pecados sejam graves, o Senhor nos perdoa, ainda que tenhamos falhado horrivelmente, o Senhor nos purifica, e que há restauração, a cura, a libertação, a transformação, a salvação no sangue de Jesus, a perdão de pecados, a remoção de culpa, a justificação através da obra na cruz. E eu creio, Pai, que o Senhor tem esse poder e que o Senhor está fazendo hoje, ainda em nossos dias, isso, removendo as manchas, removendo o pecado e santificando e tornando branco como a neve homens e mulheres que pecaram contra o Senhor. Sim, feriram a tua glória, desprezaram a cruz de Cristo, rejeitaram o Filho de amor, negaram o amor do Pai, mas que hoje se tornam filhos, porque o Senhor perdoou. E ainda que os nossos pecados sejam grandes, eles não são tão grandes quanto a tua graça. A tua graça vence o nosso pecado. O teu amor vence a nossa pecaminosidade. O teu poder é maior do que a nossa queda. E eu creio nisso, Pai. Eu tenho convicção disso. E eu te agradeço, Deus. Porque quando eu peco, e infelizmente eu peco, mas eu sei que eu posso correr para o meu Pai. Eu sei que eu posso ir para os braços do meu Senhor e obter o perdão, e obter ajuda em momento oportuno, e obter a santificação, e ser lavado, purificado, através da obra na cruz, através do sacrifício de Jesus, através do teu amor, Pai, que me perdoa. Assim eu oro e te agradeço, no santo e digníssimo nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.